Bom, nós vamos ver algumas coisas que seria inserir um template para escrever o arquivo texto ou XML, inserir um template para mostrar a página internet ou abrir PDF, gerar um arquivo texto, chamar arquivo de editor para mostrar o que foi gerado e chamar a página. Executando o programa, eu já fiz aqui um gerar arquivo texto, em que eu vou gravar um arquivo texto, vou editar esse arquivo, ó, eu mesmo escrevi por ali, tá aqui o lá app, vou gerar de novo, só tá o lá de novo, tá? E também posso gerar uma página na internet através de um template que é colocado. Bom, a primeira coisa, nós temos esse botãozinho aqui global, em que a gente bota algumas coisas de variáveis de memória ou o próprio template. Aqui nós temos a extension, tá? E aqui nós temos algum template que eu já coloquei. O que seria esses templates aqui? Nós temos aqui o registro templates, que é onde é feito muita coisa do Clarion. Em uma delas eu fiz algumas rotinas ou copiei de alguém. Template Matos, alguns exemplos. Então eu tenho aqui um template que é line print. É esse aqui que vai gerar um arquivo texto que escreve. Se eu fosse fazer todo ele manual, aí que seria todo o código de programação. Então o template seria para facilitar essa parte aí. Eu tenho um template que eu fiz para retornar o dia de semana. É como se fosse funções para fazer. Em vez de fazer os comandos, eu tenho as funções já prontas daí. Então, para mim colocar um template, caso ele não exista, eu vou deletar esses dois templates que eu tinha. Sem esses templates não daria certo esses arquivos. Então o que eu tenho que fazer? Insert dentro do global extension, insert, e vou procurar a classe Matos, onde está os templates que eu nessa parte que eu estou procurando. Aqui Matos, um dos templates é o line print que eu vou usar. E outro é o shell para acessar a página. Aqui ele já coloca mais ou menos o que pode fazer, e aqui é a mesma coisa. Bom, feito isso aí, eu vim aqui na tela frame e gerei um botão gera arquivo texto, em que eu botei nas propriedades, em ação, chamando o possível chamado gera arquivo texto. Eu fiz uma tela Windows, com essa parte aqui, usando esse Windows Wizard. Coloquei 3 botões. Eu abro aqui o Show Toolbox, caso para não aparecesse isso aqui. Clico no botão e clico aqui para poder fazer o botão. Então aqui eu vou gravar o texto. Aqui eu botei gravar texto. E com o botão direito, eu vou em Embeds e vou aqui no Remove Source. E aqui eu vou escrever as linhas. O que seria o Remove? Se eu não remover ele, o que vai acontecer? Vamos fazer um teste.
Vou gerar o arquivo texto, gravar. Apareceu vários olares. Bom, continuando. Toda vez que eu for gravar, ele vai aumentando. Vou voltar ao programa. Então vamos botar remove. O remove seria para remover a linha do arquivo texto. E aqui eu tenho o comando line print, o que eu vou escrever dentro e aonde vai ser gravado. Se eu quiser acrescentar mais linhas, vou fazer o seguinte. Como é que ficou? Gerar arquivo texto, gravar, está aqui. Isso aqui eu poderia varrer um arquivo de clientes para gerar um arquivo texto. Por exemplo, eu tenho aqui o cadastro de clientes, né? Eu podia gravar isso aqui num arquivo texto. O que eu vou fazer? Aqui na gerar arquivo texto, eu vou acrescentar tables, vou botar outros tables. Insert, cliente. Já ficou aqui. Vou utilizar um comando novo que seria o loop. Então a primeira coisa que eu vou fazer, posicionar o arquivo. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu posicionei o registro fisicamente, bem no início do cadastro de clientes. O primeiro registro, como eu vou fazer em ordem por código, eu botei 1. Eu estou setando ele, que vai ser por ordem de código. Aqui eu estou fazendo um loop do cliente até o último registro. Estou lendo cada registro. E aqui eu estou lendo o arquivo texto. Lendo para gravar no arquivo texto chamado texto. Vamos compilar.
Ó, apareceu 1, 2 e João. Eu poderia formatar isso também. Apareceu formatado. E poderia também fazer com que essa variável não fosse fixa. Uma que o próprio cliente definiria que nome de arquivo ele vai querer. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável local, chamada nome do arquivo, tamanho 30. Digitei isso aqui. E na hora de gerar o arquivo texto, em vez de remover o teste direto, eu removi o nome do arquivo. E aqui é a mesma coisa. Em vez de gravar texto, vai gravar o que tem dentro. E para mostrar o editor, também tem que fazer a mesma coisa. Ele não pode ser texto fixo aqui. Botei o nome como arquivo.ama ou .txt. Está aqui ele, arquivo.txt. Está ele criado aqui. O comando olhar uma página, eu simplesmente copio essas duas linhas e só mudo o que está aqui dentro da aspa, daí ele vai buscar o que eu preciso. Posso até abrir um arquivo PDF aqui dentro que ele também vai abrir. Para hoje seria isso. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Marilda.